Fala pessoal, beleza? Quem falou vai trazendo mais um vídeo. Hoje resumo da 21ª rodada do Brasileirão Série A. Também vamos falar um pouco da Série B. Então deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo aí. Toca a vinheta. E a rodada começou com a Chapecoense recebendo o Palmeiras na Arena Condá. E aos 10 minutos, Rafael Veiga abriu o placar para o Verdão Paulista. Palmeiras que vinha numa fase ruim nos últimos jogos. Nos últimos 3 jogos perdeu 2 e venceu 1. Ruim entre aspas também, né? Mas é que a torcida é bastante exigente. E agora o Palmeiras volta a vencer, o que era sua obrigação, né? Já que a Chapecoense é a lanterna do campeonato. Então Rafael Veiga fez o gol aos 10 minutos. E aos 28, Luiz Adriano, ele que estava meio sumido, cogitando a saída dele. Segundo a própria ex, ele só está pensando em pagode, nem jogar bola. Mas tá aí, ele de volta, marcou o gol. E o Palmeiras venceu por 2-0 a Chapecoense, que tinha vencido na última rodada, né, o Bragantino, mas agora não conseguiu superar o Palmeiras. Embora a Chapecoense tenha jogado bem, finalizou mais que o Palmeiras. Só que o Palmeiras, né, de 13 finalizações, chutou 7 na direção do gol. A Chape, de 15, acertou 3. Quer dizer, acertou 3 na direção do gol, né? No gol mesmo, nenhuma. Que entrou, né? Nenhuma entrou, mas deu um trabalhinho ali pro Everton. Mas tô falando isso porque, diferente da Chapecoense, que perdeu, mas conseguiu jogar de igual para igual, mais ou menos, o vice-lanterna, o Sport, foi até o Mineirão enfrentar o Atlético Mineiro, que é o líder, né? E o Atlético Mineiro atropelou 3-0, poderia ter sido mais. O Diego Costa foi quem abriu o placar, assistência do Guilherme Arana. Quem escalou a Arana no Cartola se deu muito bem. 2 assistências do homem, tem que ser titular da seleção, né? Só o Tite que não vê isso. E tá aí o Diego Costa que abriu o placar, segundo gol dele com a camisa do Galo. 10 minutos depois, ainda no primeiro tempo, finzinho do primeiro tempo, o Hulk fez o segundo gol. Falha ridícula a defesa do Sport, cara. O Atlético é muito superior ao Sport, ninguém tem dúvida disso, mas o Sport é muito, muito ruim, cara. Tipo, o elenco nem é tão ruim, né? Tem até alguns jogadores lá de nome, né? O Hernanes, o Thiago Neves. Tudo bem que eles são velhos, né? O André Balada. Mas o Sport tá muito mal e vem jogando pior do que a Chapecoense. Tá querendo assumir a lanterna no lugar da Chape, né? Foram 22 finalizações do Galo ao todo contra 7 do Sport. Posse de bola 60% para o Galo contra 40%. Das 22 finalizações do Galo, 9 foram na direção do gol, entraram apenas 3. E do Sport só 1 na direção do gol e não foi muito perigosa, né? O último gol do Galo saiu nos acréscimos do final do jogo, último minuto do jogo. Gol de pênalti do Eduardo Vargas. Ele já ia fazer o gol com a bola rolando normal, né? Só que aí o cara resolveu botar o braço na frente. Na primeira hora que eu olhei o lance, eu falei, ele perdeu esse gol, não acredito, que curva estranha que a bola fez também. Aí depois a gente viu ali que a bola pegou no braço e foi pênalti, e o Vargas bateu o pênalti com maestria, bem demais, nenhum goleiro pegaria, hein? Então o Galo segue líder, agora mais líder do que nunca, né? Já que o Palmeiras, que é um candidato ali, venceu nessa rodada, mas tinha tropeçado na outra. E o outro concorrente tropeçou agora também, que foi o Flamengo, e já a gente fala dele. Porque o Atlético Paranaense também, que tinha perdido para o Palmeiras aí um tempo atrás, naqueles 3 jogos lá que eu falei do Palmeiras, o Palmeiras tinha ganhado esse aí, depois perdeu para o Flamengo e antes tinha perdido para o Cuiabá. Bem, o Atlético recebeu o Juventude, que faz uma campanha surpreendente na Arena da Baixada. O Furacão venceu de virada por 2-1. O Ricardo Bueno abriu o placar para o Juventude.
De pênalti, todos os gols saíram no segundo tempo, né? De pênalti também o Bissoli empatou o jogo pro Furacão. E depois o Renato Kaiser fez o gol da vitória, aí gol de cabeça da vitória do Atlético Paranaense por 2-1 em cima do Juventude. Juventude que teve o Rafael Foster sendo expulso no primeiro tempo, aos 22 minutos, mesmo assim ele conseguiu abrir o placar, né, mas depois não conseguiu segurar a pressão do Furacão. O Bahia recebeu o Bragantino na Fonte Nova, Bahia de volta à Fonte Nova, e saiu na frente com o gol do Rodalega, o cara que chegou aí jogando muito, chegou metendo hat-trick não, chegou metendo 4 gols, né, naquela rodada que a Globo bloqueou o vídeo aí, espero que não bloqueie esse também, mas vou tentar usar menos possível os lances de vocês. Bem, mas o gol do Rodalega aí contra o Bragantino foi um golaço de bicicleta, cruzamento do Nino Paraíba. E de primeiro o Rodalega pegou, o goleiro até toca na bola o Cleiton, mas não dá para evitar. Golaço do Bahia no Rodalega. E o Ítalo empata o jogo pro Bragantino e fica nisso, 1-1. E o Bragantino chega ao seu terceiro jogo sem vencer e agora está fora do G4. Enquanto isso, o Bahia chega ao seu terceiro jogo sem perder. A última derrota foi pro Fluminense na 17ª rodada. O Ceará recebeu o Santos no Castelão e ficaram no 0-0, cara. Não tem o que falar do jogo. É o Thiago Nunes que não consegue emplacar mais um trabalho dele, até agora no Ceará nada, né? Tudo bem que são só 2 jogos, né? Uma derrota e um empate. Mas não tá com cara que vai bem não, né? Até agora eu não consigo entender por que o Ceará demitiu o Guto Ferreira. E o Carille naquele negócio, né? Melhor um ponto do que perder. Pra que atacar se com um empate eu já ganho um ponto? É o lema do Carille, né? O Inter recebeu o Fortaleza no Beira-Rio e o Inter venceu o jogo no último minuto. O Edenilson fez o gol. Dessa vez o gol valeu, né? Ano passado lá o gol que daria o título ao Inter depois de 41 anos, Edenilson. Não, o gol foi anulado, né? Dessa vez valeu o gol do Edenilson, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, junto com o Bruno Henrique. E dessa vez o gol não foi de pênalti. Eu acho que é o primeiro gol dele no campeonato que não é de pênalti. Mas foi um jogo bem equilibrado, o Fortaleza teve bastante chance, o Lucas Lima jogou bem, criou boas oportunidades, mas não saiu o gol. Foram 11 finalizações de Fortaleza, 5 na direção do gol. Do Inter foram 18, 5 na direção do gol também, mas uma entrou, né? Do Fortaleza nenhum. E os dois times tiveram jogadores expulsos, né? O Inter teve o Saravia e o Fortaleza o David, expulso no mesmo lance. Agora no Morumbi o São Paulo recebeu o Atlético Goianiense. E para o alívio do Crespo, o São Paulo venceu. Depois de 4 jogos sem vencer, o São Paulo reencontrou a vitória. O Rigoni abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Rigoni que vem sendo o grande jogador do São Paulo nessa temporada. É o jogador que menos recebe críticas da torcida, mas também deu mole lá na Copa do Brasil, hein? No segundo tempo, o Luciano, que voltou de lesão recentemente, marcou seu primeiro gol após a volta da lesão, fez o 2-0 para o São Paulo. E aí depois o Matheus Teixeira descontou para o Atlético Goianiense, ficou nisso 2-1 para o São Paulo, voltando a vencer e dando uma respirada, se afastando da zona do rebaixamento. O Corinthians recebeu o América Mineiro na Neoquímica Arena e ficou no empate de 1-1. O Marlon abriu o placar para o América com 7 minutos de jogo e 10 minutos depois o Juliano empatou o jogo para o Corinthians. Jogada muito participação do William, né? O Corinthians que fez grandes contratações, o William uma delas, né? O Juliano que fez o gol, o Roger Guedes e o Renato Augusto. Foram as principais aí, né? Ainda teve o João Pedro, lateral, que é reserva do Fagner, claro. E essa foi a estreia do William. Jogou bem, mas o time do Corinthians, né? Depois que as contratações chegaram, venceu 2 vezes por 1-0 o Atlético Paranaense, que foi... Não, primeiro o Ceará, desculpa. Por 3-1, onde o Corinthians jogou muito bem. Depois venceu por 1-0 o Atlético Paranaense, 1-0 do Grêmio. E depois disso só empate, né? Com a estreia do Roger Guedes contra o Juventude foi 1-1. 1-1 agora com o Atlético Goianiense na rodada anterior, a 20ª, né? A primeira do segundo turno. E agora 1-1 com a América. Vai ficar nesses negócio de empate até quando, né? O próximo jogo é contra o Palmeiras no sábado às 7 horas. É em casa na Neoquímica Arena. Vamos ver se vai sair a vitória do Corinthians ou não. Pega o Palmeiras aí em meio da semifinal da Libertadores. Então o Palmeiras deve vir com um time misto. Se pá até reserva, né? Mas depende também se o Palmeiras quer ganhar o Brasileiro ou não, né? Porque se perder ali, complica.
Falando do outro candidato aí, o Flamengo perdeu em casa para o Grêmio de 1-0 no Maracanã, depois de ter eliminado o Grêmio na Copa do Brasil, né, vencendo por um placar agregado de 6-0, 4-0 na ida e 2-0 na volta. Agora em jogo válido pelo Brasileirão, o Grêmio venceu por 1-0 com o gol do Borja no finzinho do primeiro tempo. E ele deu uma provocada no Gabigol, o Gabigol não gostou. Mas é isso, né? Você provoca, tem que aceitar ser provocado também. Embora o Grêmio buscou muito gol, né? Tentar sair na frente, que é o segredo do meio para você conseguir vencer o Flamengo. Se você sair na frente e não deixar o Flamengo jogar, você tem mais possibilidade de ganhar o jogo, que foi o que o Internacional fez também. Não deixou o Flamengo jogar e aproveitou muito o contra-ataque com muita velocidade e acabou goleando. O Flamengo teve mais posse de bola, mas por muitos momentos, né, a posse de bola improdutiva. O Grêmio finalizou mais. E foram 5 finalizações na direção do gol, enquanto o Flamengo só conseguiu dar uma finalização na direção do gol. Estava com alguns desfalques, alguns jogadores poupados, tem Libertadores essa semana. Eu esperava até que o Flamengo fosse poupar no jogo na semana passada pela Copa do Brasil e não agora, porque para mim fazia mais sentido por já estar classificado lá, e no Brasileiro todo jogo é importante, já que ele não é o líder, né? Mas é isso, vitória importantíssima para o Grêmio, que vive uma situação muito complicada no campeonato, né, brigando na parte de baixo, uma coisa que ninguém esperava. E com essa vitória o Grêmio continua na zona de rebaixamento, mas agora um ponto atrás do Juventude, que é o primeiro time fora da zona. Bem, agora vamos falar um pouco de Série B, agora mesmo que a Globo vai bloquear esse vídeo. Vasco e Cruzeiro se enfrentaram em São Januário, jogo válido pela 25ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Dois times gigantes, né, do futebol brasileiro, né, dos maiores aí do Brasil, que hoje, né, vivem essa situação terrível dentro e fora de campo e hoje estão na Série B, infelizmente. O Vasco um pouco melhor colocado na tabela, mas o desempenho recente nos últimos 7 jogos, aí o Cruzeiro vem bem, né? Ainda não perdeu sob o comando do Luxemburgo e parecia que a derrota ia vir nesse jogo, né? O Vasco saiu na frente com o Nenê, ainda no primeiro tempo, uma bola que sobrou ali, o Nenê que voltou na semana passada, já tinha estreado contra o CRB, dando passe decisivo, e agora fez um gol que parecia que ia ser o gol da vitória, e ainda depois teve o segundo gol do Vasco, que foi do Daniel Amorim, e tava 2-0, né? Pra todo mundo tava 2-0. Só quem tava no estádio, teve torcida no jogo, umas 300 pessoas lá mais ou menos. Agora quem tava vendo o jogo na televisão, tava todo mundo achando que tava 2-0, né? E aí o Cruzeiro faz o gol com o Ramon, que foi gol de empate. Mas como estava 2-0, né? Na verdade tava 1-1, porque o gol do Vasco, do Daniel Amorim, foi anulado por um lance que a bola bateu no peito dos dois caras, né? Do Gabriel Peck no peito do jogador do Cruzeiro, depois bateu no braço do Gabriel Peck, e pra mim o gol não deveria ser anulado, já que bateu 2 vezes no peito, no ombro, na barriga, não sei quem, né? Pra mim não deveria ser anulado, mas isso aí nem ficou tão marcado, né? Se foi bem anulado ou mal anulado, o problema é que a transmissão da Globo não mostrou o lance sendo revisado pelo VAR. Ficou lá mostrando a comemoração, sei lá, quando voltou, tava no escanteio pro Cruzeiro, saiu o gol. Tanto que o narrador, que não tem culpa de nada, né, o Luiz Roberto, nem o comentarista,
né? A culpa é de quem tava lá operando, que não cortou a imagem pro VAR. E eles estão vendo a mesma imagem que a gente, né? Já que eles não estão em loco fazendo o jogo, estão vendo o estúdio. Mas também não é para dar desculpa lá que eles não estavam por causa da pandemia, porque desde antes da pandemia os caras já não iam pro estádio, só em jogo de final, né? Mas tudo bem, eles não têm quem tava na transmissão não tem culpa, né? Não sei o repórter também, mas parece que ele chamou e eu não sei se aconteceu algum problema no áudio lá que o Luiz Alberto não ouviu. A culpa é de quem tava operando as imagens mesmo, né, cara? Que não sei que edição que vocês fizeram lá. Como é que deixou isso passar, né? E aí o Cruzeiro fez o gol, os caras comemoraram como se tivesse ganhado o jogo. Né? Normalmente um empate no último minuto também dá esse sentimento. Mas pra gente, né, tava 2-0 pro Vasco e o Cruzeiro teria perdido. Só que não, o gol foi anulado e no fim o jogo foi 1-1, resultado ruim pros dois. Pela situação na tabela, o resultado seria pior pro Cruzeiro, mas pela situação do jogo, o resultado foi muito pior pro Vasco, que estava com o jogo na mão o tempo todo e não venceu. E é a segunda vez consecutivo que isso acontece, né? Empatou com o CRB na outra rodada, tava vencendo de 1-0 até o final, tomou um gol. Um gol besta. Se for ver o gol aí, né? O Vanderlei podia ter pegado essa bola, ele quis pular, ele tinha que ter ficado em pé e tal, mas não vou nem falar muito disso. O que ficou marcado foi essa bizarrice que aconteceu na transmissão do jogo. Eu não sei se no Premiere aconteceu a mesma coisa. Quando eu fui ver os melhores momentos também tava lá no canal do GE e da Globo. E ainda por cima eles fizeram uma edição, ao invés de falar o que aconteceu, os caras botaram o lance do VAR antes, depois estava 2-1 no placar, ficou ridículo. Podia ter mudado o placar também então logo, já que vocês querem enganar quem não viu o jogo na televisão. Mas é isso, né? O vídeo acaba ficando grande porque eu me estendi nesse comentário. Classificação da Série B então, Coritiba liderando com 48 pontos, Goiás está em segundo com 45, Botafogo em terceiro com 44, venceu mais uma aí, o Náutico na última rodada, e o CRB está em quarto com 41. O Vasco está em nono com 34 pontos e o Cruzeiro em 13º com 31. Difícil para eles subirem, né? Como no começo eu falava que achava que só ia subir um grande e esse grande, pelo visto, é o Botafogo. O Coritiba é um time tradicional também, né? Mas não entra ali no hall dos 12 grandes, agora são 13. O torcedor do Coxa vai ficar bravo comigo, mas esse 13º é o Atlético Paranaense, né? Não é o Coxa. Então ainda há alguma chance do Vasco ou o Cruzeiro chegarem, do Cruzeiro bem mais difícil, mas o Vasco também tem que arrancar uma sequência de vitórias agora e torcer para os times da frente também tropeçarem, né? E é isso aí.